A taxa de desemprego no Brasil aumentou para 12% no trimestre encerrado em janeiro deste ano. Segundo o IBGE, 12 milhões e 700 mil pessoas estão sem emprego. Ontem o mercado financeiro reduziu a previsão para a inflação oficial de 3,87% para 3,85% neste ano. No Congresso, o governo tenta costurar a reforma da Previdência. Para entendermos o cenário econômico brasileiro atual, nós contamos com a presença dos economistas Cássio Moreira e João Portela. Boa noite, professores. Boa noite, Bis. Bem? Boa noite. Bom, vamos lá. Ontem o mercado financeiro reduziu a previsão de inflação oficial para 2019, como vocês podem, a gente já relatou aí para você de casa, e vocês aqui, os nossos especialistas, como vocês avaliam esse movimento dos analistas, já prevendo essa nova inflação para 2019? É positiva essa projeção ou ela revela uma economia ainda desaquecida neste ano? Portela. Na verdade, ela reflete uma expectativa de que haja uma aprovação da reforma da Previdência. O Brasil ainda possui as estruturas previdenciária, tributária, trabalhista, ou da década de 40 ou da década de 60. Estruturas que foram criadas digamos assim, no acontecimento das políticas lá de enfrentamento da Grande Depressão de 29. E essas grandes, digamos assim, linhas previdenciária, trabalhista, tributária, o nosso sistema tributário foi criado em 67, né? Eles já deveriam ter sido reformados no início dos anos 80, né? A maioria dos países do mundo teve lá, no final da década de 70, teve, digamos assim, aquele modelo estabelecido em 1930, que o Brasil seguiu e que criou essas estruturas todas em cima daquele modelo, que é o famoso modelo do Estado de bem-estar social, falido. E a maioria dos países fez reformas, Estados Unidos, Inglaterra, a própria Espanha, na época, com o socialista Felipe González. E o Brasil iniciou a década de 80 naquela discussão do retorno da democracia, se entusiasmou com uma Constituinte em 88 e, resultado, década perdida. A década de 80 foi uma década perdida, terminamos essa década com uma renda per capita menor do que tínhamos em 1980. E aí vem os anos 90, aí parece que as coisas vão andar, vamos fazer reforma, o Collor vem, propõe alguma coisa, aí derruba, vem Fernando Henrique, o Fernando Henrique consegue fazer os ajustes ali de estabilização econômica, mas não consegue fazer as reformas estruturais e nós estamos aí nessa, digamos assim, 40 anos atrasados, né? Evidentemente que essa perspectiva de inflação, ela tem a ver com uma, digamos assim, expectativa de que haja aprovação da reforma da Previdência, né? Porque se o país não efetivar, não é só da Previdência, tributária também, né? Se o país não efetivar algumas mudanças nessas estruturas, nós não temos perspectiva. A tendência é de que a inflação volte de maneira bastante forte, né? Então, eu acredito que nós teremos um marco, na verdade, a partir da aprovação ou não da reforma da Previdência. Sim. Cássio. Bom, eu vou trazer um outro ponto de vista, né, bastante diferente, que permita discordar em alguns pontos. Primeiro, a queda da expectativa de inflação, ela está mais associada, no meu ponto de vista, com o aquecimento muito lento da economia, ou seja, a economia brasileira ainda tem uma capacidade ociosa bastante grande, em decorrência da queda do PIB lá de 2015, 2016, e a gente tem uma imensa taxa de desemprego, né, extremamente elevada. Isso faz com que a demanda ainda não está aquecida, e aí, por consequência, como as pessoas não conseguem vender tanto,
elas acabam ajustando e diminuindo os seus preços e os custos, né, para poder vender. Então, no meu ponto de vista, a inflação tem mais a ver com essa questão da economia desaquecida. O segundo ponto também que me permita discordar é a expectativa que se faz em relação à reforma da Previdência. Na minha opinião, a reforma da Previdência não é uma condição para a economia crescer. Tanto que há consenso que tem que ser uma reforma, que tem que acontecer uma reforma. Por quê? Porque o sistema de repartição, que de certa forma quem é mais novo, que está trabalhando no mercado formal, acaba sustentando a aposentadoria de quem está se aposentando, ele acaba ficando ao longo do tempo se mostrando insustentável porque a gente tem um envelhecimento da população, né? Só que isso não significa que atualmente a Previdência tem déficit, porque se eu avaliar 3 formas de cálculo da Previdência, porque a Previdência, na verdade, ela faz parte de um conjunto maior, onde tem assistência social, saúde e Previdência. Se eu pegar e calcular todas as receitas que deveriam ir para a Previdência, como as renúncias previdenciárias, como algumas sonegação de impostos, alguns impostos que deveriam fazer parte do dinheiro para a Previdência e não acabar sendo usado para outros fins, a Previdência ela ainda é superavitária. Como tu pegar a Constituição e ver quais são todas as receitas, tu vai ver que a Previdência não tem déficit, embora ela tenha uma queda de receita, muito porque é o envelhecimento da população. Só que o governo, e o governo Temer também, pegavam, e até de certa forma o governo Dilma, pegavam o quê? Simplesmente as contribuições e os gastos, aí a Previdência tem déficit. E se eu pegar ainda uma outra forma intermediária, que levando em consideração as renúncias previdenciárias, também tem déficit. Agora, a forma correta de avaliar isso, que é o que está na Constituição, a Previdência tem superávit. Então, na minha opinião, é uma falácia. Tu até pode falar em déficit da Previdência, mas tu dizer qual é a ótica que tu está calculando esse déficit, porque dependendo da forma que tu calcular, não há déficit. Eu quero voltar no assunto Previdência na sequência. E aí, uma outra coisa importante é que, e aí eu concordo contigo, que eu acho que o Brasil precisa urgentemente de uma reforma tributária que mude o sistema regressivo, que hoje quem ganha mais paga menos e quem ganha menos paga mais. Isso é urgente. Agora, a reforma da Previdência, da forma que está colocada, na minha humilde opinião, ela acaba meio que prejudicando o trabalhador, porque o trabalhador lá na ponta vai ganhar menos e acaba não mexendo em alguns privilégios, embora se diz que vai mexer nos privilégios. Tanto que se a gente for olhar a questão do servidor público no legislativo e no judiciário, a gente vai ver aí que tem alguns privilégios que eles se encontram muito aí, né? Eu quero voltar na questão dos postos militares que o governo prometeu enviar depois. Então essa questão da Previdência, na minha opinião, ela acaba meio que ofuscando uma outra coisa que, na minha opinião, seria mais importante, que é a reforma tributária. Sim. E no terceiro ponto, e aí me permita discordar também, se tu pegar o período desenvolvimentista, e aí eu vou fazer esse recorte em 2 tipos, o chamado nacional desenvolvimentismo, que perpassa o governo Getúlio Vargas, o JK é um pouco uma mistura dos dois, e o governo João Goulart, tu vai ver uma média de crescimento. Depois tu vai pegar também o período de desenvolvimentismo dos militares, que eu chamo de desenvolvimentismo associado dependente, com exceção do governo Geisel, que para mim, na minha opinião, até foi um artigo que foi premiado na BDE, que eu escrevi, afirmando que o governo Geisel tentava retomar o nacional desenvolvimentismo lá do Getúlio, né? Tirando o Geisel, tu vai ver também um outro tipo de desenvolvimentismo. E nesse período, a taxa de crescimento do Brasil foi muito mais alta do que no período que a gente chama de chamado neoliberalismo, que é a partir do final do governo Sarney e início do governo Collor e Fernando Henrique Cardoso. E aí, se tu for olhar a participação do investimento público, ela cai de sobremaneira. Porque nós, economistas com viés mais keynesianos, ao contrário dos economistas com viés mais liberais, nós acreditamos que o capitalismo é o sistema hegemônico, só que o Estado é a locomotiva e a iniciativa privada os vagões. Ao contrário, na iniciativa privada, que não acredita, dos economistas mais liberais, que não acreditam que o Estado é a locomotiva. E não podemos confundir também liberalismo econômico com empreendedorismo. Eu sou extremamente a favor do empreendedorismo, o Brasil tem um potencial enorme de empreendedorismo, só que a gente não pode
confundir essas coisas. Então eu levantei alguns pontos que mais a gente aprofunda. Vamos para outro problema agora. Hoje o IBGE, em mais um dado preocupante, trouxe mais esse dado preocupante sobre o emprego no Brasil. Estamos quase na marca dos 13 milhões de pessoas sem trabalho. Por que a gente chegou nesse número, né? Ele volta a crescer. E vamos tentar entender, a reforma trabalhista prometia que grande parte dos postos de trabalho seriam retomados, e os dados não mostram que isso ainda não ocorreu, não está acontecendo. Para alguns pode não acontecer, para outros ainda não aconteceu. Como vocês enxergam esse problema do emprego no Brasil, professor Portela? O atual nível de desemprego é justamente fruto de políticas desenvolvimentistas recentes, principalmente do governo Lula e Dilma, que trouxeram essa coisa de achar que o Estado realmente é o vagão propulsor da economia. Isso não funcionou em lugar nenhum do mundo, até funcionou nesse período aí que o colega se referiu, né, onde o Brasil conseguiu realmente taxas de crescimento muito positivas, mas é um modelo que não se sustenta, tanto que nos jogou numa hiperinflação, exatamente porque o Estado não consegue ser o condutor disso. O Estado tem que ser o facilitador, não o condutor. E esse nível de desemprego que nós estamos, e a crise dos últimos anos, é justamente resultado desse modelo desenvolvimentista que já provou que não funciona, a não ser por períodos específicos de tempo. Isso eu concordo, não tem... Por exemplo, na década de 30 foi adequado, as políticas foram adequadas, o governo militar manteve as políticas de Getúlio Vargas, foram adequadas, o Brasil conseguiu mudar relativamente a sua estrutura, só que esse modelo se esgotou. Como ele se esgota, ele dura um certo período, aquela condição era necessária. Ali o Estado tinha que tomar a frente em função da conjuntura econômica. Hoje já não mais. Hoje, toda vez que o Estado tenta fazer isso, ele provoca hiperinflação e desemprego. É isso. Então, é um modelo que já está suplantado. O Japão usou políticas desenvolvimentistas, foi assim que o Japão cresceu. Sim, usou num determinado momento e as abandonou, porque elas não são sustentáveis. O que é sustentável é justamente o crescimento da economia, a partir da iniciativa privada, que vai fazer com que esses problemas se solucionem. Então, essa é a visão que eu tenho a respeito disso, né, de que justamente esses níveis são fruto exatamente dessas políticas desenvolvimentistas que o colega acabou de dizer, principalmente nos últimos 2 governos. No caso da reforma trabalhista, como eu disse, ainda não aconteceu ou na sua concepção não vai acontecer? A reforma trabalhista vai ser positiva num ambiente de crescimento econômico. No momento em que nós retomarmos o crescimento econômico, os efeitos dela poderão se sentir pela facilidade nas relações trabalhistas que ela possibilitou, né? Mas ela não vai conseguir trazer resultados se o ambiente econômico não for favorável, como não é. Nós precisamos da retomada dos investimentos, né? E os investimentos só serão retomados se houver uma expectativa positiva, né? A inflação somente ficará sob controle se o governo controlar o seu déficit. Dizer que não existe déficit da Previdência chega a ser surreal, né? Quer dizer, uma conta que... né? E o maior problema da Previdência não é nem tanto o INSS, né? O INSS tem alguns desajustes, mas o grande problema previdenciário nacional é a previdência do servidor público, né? E aí envolve o Poder Judiciário, o Poder Legislativo, o próprio Poder Executivo, envolve aí, como o colega falou, os militares, né? Enfim, na verdade o regime previdenciário deveria ser único para todos, né? Essa diferenciação existente. E hoje o déficit provocado pela previdência do servidor público é algo estratosférico. E a injustiça social que é o nosso sistema previdenciário, né? Quanta grande massa. E o pior é que usam o trabalhador para justificar, digamos assim, o discurso contrário à reforma da Previdência, né? O trabalhador do INSS, a reforma da Previdência não vai mudar grande coisa para ele. Mas ele vai ter que trabalhar até os 70 anos, ele já trabalha.
porque a aposentadoria dele é uma miséria no INSS, ele tem que trabalhar. A reforma previdenciária vai pegar o cara que se aposenta com 10, com 15, com 20 mil, que é boa parte do funcionalismo público, né, sem ter contribuído para isso. E que, portanto, aquele pobre miserável, principalmente do INSS, é que paga essa conta. Entendeu? Então, mas os militares têm que entrar nessa reforma. Tem que entrar, todo mundo tinha que entrar, o regime previdenciário tinha que ser único. Bom, mas a conjuntura política não vai ser possível. Vamos ver como é que isso vai andar no Congresso Nacional, né? Quer dizer, as corporações estão aí, estão presentes, né? E muito fortes no sentido de lutar contra essa reforma. E vão usar o trabalhador como o bode expiatório, o trabalhador da iniciativa privada. O trabalhador da iniciativa privada, eu contribuí 39 anos para o INSS. 39 anos pelo INSS. Pelo teto, nos 39 anos. Eu me aposentei recebendo R$ 3.800. Entendeu? Então, assim, para o trabalhador da iniciativa privada, muito pouca coisa vai mudar. Ele já tem que trabalhar mesmo depois de aposentado, porque o salário do INSS não sustenta dignamente uma pessoa, sequer uma família, né? Então, realmente, essa reforma ela veio muito mais para pegar as distorções que existem no Poder Judiciário, no Poder Legislativo, no alto funcionalismo público, né? Enfim, que realmente tem privilégios que provocam um rombo enorme nas contas públicas, e esse rombo nas contas públicas é a origem exatamente da inflação. Bom, no caso do mercado de trabalho, como a gente está vendo a situação, Cássio, nesse ponto, vou tentar fazer com que a resposta não seja muito longa, porque foram vários pontos, né, que o meu colega... boa parte vocês já adiantaram do que iríamos falar sobre a reforma, mas eu vou retomar brevemente na sequência. E acho muito pertinente a tua pergunta, parece que até estava ensaiada, assim, porque é exatamente o que eu ia meio que abordar agora, o que tu falaste em relação ao desemprego e tal. Aquela câmera, né? Para o nosso telespectador de casa entender, dando um outro ponto de vista. A oferta e a demanda como se fosse uma perna e a outra. Perna direita e perna esquerda. A oferta são os bens e serviços, que são o que as empresas produzem, e a demanda são as pessoas, o governo, enfim, as famílias consumindo. Quando tu tem uma economia que está toda sendo ela utilizada, todos os bens e serviços, todas as empresas estão com a sua capacidade plena, para te continuar crescendo pela demanda, isso acaba gerando inflação, porque começa a aumentar muita gente querendo consumir, a empresa não consegue produzir mais e ela acaba aumentando o preço. Agora, quando tem uma condição que a capacidade ela é ociosa, ou seja, a empresa ela não está usando toda a sua capacidade, tu tem margem para continuar crescendo por meio da demanda. O meu querido colega estava dando o ponto de vista dele, dizendo que foi o Estado desenvolvimentista, por meio dos governos anteriores, que acabou causando a crise. Eu já discordo, embora acho que tenha alguma contribuição, mas eu vou dar um outro ponto de vista. Vamos voltar no tempo, e nada melhor do que a história e os dados para a gente começar meio que embasar. Lá em 2013... nós tínhamos em 2014 nós tivemos a menor taxa de desemprego da nossa história. Ou seja, a economia estava super aquecida. Só que qual é o problema que o governo anterior da presidente Dilma tinha? Ela tinha uma economia completamente aquecida, uma capacidade ociosa, uma capacidade praticamente plena, e aí, para continuar crescendo, ela tinha que espichar qual perna? A oferta, com que as empresas produzissem mais. Então, por isso, ela tentou diminuir a taxa de juros, lembra? Os bancos públicos fazendo com que os bancos privados também seguissem para diminuir juro. Tentou mudar na questão da energia elétrica, para diminuir o custo da energia elétrica. E cometeu um erro para mim, que foi a questão das desonerações fiscais. Tudo isso para tentar fazer com que o investimento privado respondesse. Só que o investimento privado, até para um contexto de crise internacional, não responde. E aí o que acontece? Com a estabilidade política a partir de 2013, lembra as manifestações de junho de 2013? Só para vocês entenderem, em maio aproximadamente, a presidente Dilma estava com 70 e poucos % de popularidade, ótimo e bom. 2 anos e meio de governo, ótimo e bom. E ela acaba o final do mandato, 1 ano depois, o governo despenca a popularidade. Como é que um governo pior, assim, é tão ruim,
em 1 ano e meio. É ótimo e bom ser mais de 70% e depois despenca. Porque, na minha opinião, as manifestações de junho de 2013, por muitos motivos justos, enfim, mas essas manifestações trouxeram uma estabilidade política. O presidente anterior, se a eleição fosse antes das manifestações, as pesquisas mostram, é só pesquisar no Google, que a presidência poderia ser eleita em primeiro turno. E quase perde as eleições. Se durasse mais uma semana, perdia para o Aécio. Ou seja, essa instabilidade política fez com que o investidor não investisse, porque quem é que vai ganhar? Vou esperar o resultado da eleição primeiro. Essas manifestações todas, essa instabilidade política, fez com que o investimento freasse e, com isso, o PIB despencasse. E quando o PIB despenca, a arrecadação ela é correlacionada com o PIB. Quanto mais uma economia cresce, maior a arrecadação do governo. Quanto menos uma economia cresce, menos o governo arrecada. E aí, despencando as receitas e os gastos mantendo a mesma o crescimento constante, acabou mergulhando nesse déficit que a gente teve. E aí vem o governo Temer com essa questão do PEC, da PEC do teto dos gastos, etc., porque a gente mergulhou num déficit que acabou afetando até muitos estados, porque a receita do Rio Grande do Sul caiu, a receita do Rio de Janeiro e outras coisas, né, que a Operação Lava Jato trazem à tona, mas fez também a questão da própria Petrobras, que tem uma participação forte no PIB, pelas investigações todas, etc. Então, essas coisas vão fazer com que as receitas do governo despencaram. E não porque o governo gastou demais. Sim. É só pegar, vai atrás, procura um gráfico que mostra as receitas e as despesas do governo. Vocês vão ver que as receitas vão despencar. Eu tenho mais 3 minutos, não posso deixar passar. A questão da reforma para ti. Então, a questão da reforma da Previdência, eu até sugiro uma outra hora trazer um programa para mostrar, assim, quais são os privilégios que essa reforma vai atacar no sentido do legislativo e judiciário. E cálculo, mostrar, né? Para mostrar quais são os privilégios que vão atacar. Salário de juiz, como é que vai ficar? Salário, enfim, os grandes salários, como é que vai ficar? Né? Sim. Então, é isso que eu acho que tem que mostrar ou não, se tem privilégio, se vai e tal. Porque se tu olhar a questão do trabalhador mais pobre, eu concordo que tem que trabalhar mais, porque a nossa expectativa de vida está aumentando. Né? Então, isso é uma coisa que a expectativa de vida aumenta, e aí as pessoas com 60 anos hoje... É diferente de uma pessoa com 60 anos há 20 anos atrás. Sim. Então tem uma capacidade de produzir maior. Agora, a minha discordância é no salário que a pessoa vai receber lá no final da sua aposentadoria, que é um salário que despenca muito para uma camada mais baixa da população. Isso eu não consigo ver. Final, nesse caso, a reforma trabalhista, por que não andou ainda? Por que não está contribuindo para a gente reduzir esses números? No meu ponto de vista, e depois o meu querido colega provavelmente vai discordar em algum ponto, e aí por isso que é extremamente importante o programa, porque ele traz opiniões diferentes, para não ficar aquela coisa só de uma doutrinação, de uma opinião só. Ou seja, quanto mais opiniões diferentes as pessoas tiverem, melhor elas vão ter a formação da sua opinião. No meu ponto de vista, a questão da reforma trabalhista, o raciocínio foi o seguinte: a economia brasileira não estava conseguindo, chegou num crescimento, a demanda chegou num limite, a oferta tinha que aumentar. E aí não estava conseguindo aumentar a oferta porque o custo para as empresas estava aumentando. E aí, com isso, a taxa de lucro das empresas estava caindo. Então, a ideia dessa reforma é fazer com que o custo para as empresas diminua, e aí, com isso, as empresas têm mais capacidade de investir. Pensando no curto prazo, o raciocínio está certo. Agora, vamos pensar, se todas as empresas fazem isso e o nível salarial, a massa salarial cai, as empresas até podem retomar num primeiro momento o investimento, mas depois vai começar a faltar demanda, porque as pessoas vão estar empregadas, mas vão estar empregadas, antes elas tinham um emprego que elas recebiam e ganhavam X. Agora elas vão precisar de 2 empregos para ganhar aquele mesmo X. Sim. E aí vai cair o quê? Vai cair a demanda de forma geral da economia e, por consequência, no longo prazo, a economia vai ser prejudicada. Você aí de casa teve a exposição de 2 pontos de vista e eu quero deixar claro que esse é o intuito, termos um debate. Ótimo, a gente tem outros pontos a tratar, até mesmo para quem tem o seu dinheiro em casa, o que vai fazer, mas vou deixar para uma outra oportunidade, porque a gente tem um recado muito especial na sequência. Mas antes,
eu quero deixar o meu abraço e o meu bom 2019 para dois amigos que sempre nos acompanharam e sempre nos atenderam. Igualmente. Seja bem-vindo, professor Portela, professor Cássio Moreira, da mesma forma. E com certeza a gente vai se encontrar em 2019 para discutir esse e outros assuntos, com reforma, sem reforma, com reformas ou sem reformas, ou até mesmo a revisão desses números da inflação de 2019. Sejam sempre bem-vindos e muito obrigado. Agradeço também para vocês todos da equipe da Ubra e também para o nosso telespectador de casa. Obrigado. Da mesma forma.